A doutora Lívia Napolitano caminha lentamente ao redor da mesa, mantendo as mãos atrás das costas. Ela não olha para as feridas como os legistas, mas para a disposição dos corpos e a atmosfera que o assassino criou. Doutora Lívia, Cenália, não estamos lidando com um surto psicótico, mas com uma exibição de poder. Este crime foi escrito e ensaiado. O assassino não queria apenas o fim da família Brickman, ele queria ser o diretor do último ato deles. Lívia aponta para detalhes que passam despercebidos pelo olho técnico. A punição de Rosanna, o uso do alicate exclusivamente na mãe sugere um rancor específico. O assassino queria que ela sentisse dor física antes da morte. Por ser enfermeira, ela entende o corpo, ferir suas mãos é uma forma de invalidar sua profissão e sua identidade como cuidadora. O silêncio de Anderson, o filho militar, era a maior ameaça física. Matá-lo com um golpe no abdômen, uma morte lenta e dolorosa, enquanto ele estava amarrado, serve para humilhá-lo. O assassino provou que o treinamento do exército de nada valeu contra o seu planejamento. A indiferença com Letícia e o mordomo, a estudante de medicina e o mordomo parecem ter sido mortos por o protocolo. Foram eliminados rapidamente para que o palco ficasse limpo para o confronto final com Geraldo. O grande finale de Geraldo, o tiro de espingarda barulhento, sujo e definitivo. Geraldo foi forçado a ver o banquete de sua vida ser destruído prato por prato. O assassino o deixou por último para que o peso da culpa e do medo fosse sua verdadeira execução antes do tiro. Lívia observa o gramofone e conclui. Complexo de superioridade. O uso de óculos escuros e capuz, mesmo com as vítimas amordaçadas e dopadas, mostra que o assassino se vê como uma entidade, um justiceiro, e não como um homem comum. Conexão com o passado. A escolha de LaDonna Mobile é irônica e misógina. Pode indicar que o motivador do crime seja uma suposta traição ou falsidade que o assassino atribui à família ou a um de seus membros. Vínculo com Brotóvia. Ele conhece o bairro Fragata. Ele sabia que os vizinhos ignorariam o som de ópera em uma mansão de luxo, mas o tiro foi o ponto final que ele sabia que atrairia a polícia. Ele queria que nós encontrássemos essa obra de arte exatamente assim. Cenália, este homem se sente injustiçado. Ele acredita que os Brickman tinham uma prosperidade que não mereciam. O uso da graxa industrial, citada por Alfredo, sugere que ele pode ser alguém que suje as mãos para que pessoas como Geraldo vivam no luxo. O Dr. Felipe Bronson está cercado por monitores no centro de comando móvel da DPCF. Ele ajusta os óculos, visivelmente frustrado com o que encontrou, ou melhor, com o que não encontrou. Dr. Bronson, Cenália, o sujeito não é apenas um fantasma biológico, ele é um vampiro digital. Ele não apenas cortou os fios, ele apagou os rastros como um profissional de TI ou um especialista em guerra eletrônica. A mansão, o sistema de segurança da família Brickman era de última geração. No entanto, às 20h45, todas as câmeras internas e externas entraram em um loop de gravação de 15 minutos, exibindo imagens vazias da sala e do jardim. Às 21h, o sistema foi completamente desativado através de um comando remoto de administrador. O perímetro do bairro Fragata. O assassino utilizou um jammer, bloqueador de sinal, de alta potência. Isso explica por que as câmeras Wi-Fi dos vizinhos e os sensores de movimento das casas adjacentes pararam de transmitir dados entre 20h30 e 22h30. A invasão. Bronson detectou que o invasor acessou o roteador da mansão dias antes, provavelmente através de uma vulnerabilidade no sistema de automação residencial. Ele já tinha chaves digitais da casa muito antes de colocar o pé no bairro Fragata. O celular de Geraldo. O aparelho foi encontrado na cena, mas está limpo. Todas as mensagens das últimas 48 horas foram apagadas remotamente via nuvem logo após o crime. Apesar da limpeza, Bronson encontrou uma pequena falha na execução do criminoso. Para desativar o servidor central da vizinhança, ele precisou de acesso físico a uma das caixas de distribuição de fibra ótica na rua. Eu verifiquei o log de manutenção da operadora. Alguém logou no sistema de campo às 20h30 usando as credenciais de um técnico chamado Renato Souza, que está de licença médica há 3 meses. O assassino tem conhecimento técnico avançado. Ele sabia como navegar pela infraestrutura de Brotóvia sem disparar alarmes.
Análise tática. O criminoso pode ser um ex-funcionário da empresa de segurança ou da operadora de internet local. Ele teve tempo para estudar os pontos cegos digitais. O uso do login de um técnico afastado indica que ele tem acesso a bancos de dados internos de empresas de serviço. Felipe Bronson estala os dedos e volta a mergulhar nos bancos de dados. Se o assassino limpou a nuvem de Geraldo, ele não conseguiu apagar o rastro que a família e o mordomo deixaram ao longo de anos na internet. Aqui está o que a varredura digital revelou. A família Brickman, vida de fachada. Letícia, a estudante, tinha um perfil muito ativo no Instagram. Bronson recuperou postagens arquivadas. Nas últimas semanas, ela postou fotos de buquês de flores anônimos que recebia na universidade com legendas de confusão. Quem é você? Anderson, o militar. Poucas postagens, mas Bronson encontrou uma discussão acalorada em um fórum de entusiastas de armas. Anderson teria humilhado publicamente um usuário que postou informações técnicas erradas sobre espingardas de precisão. O nome do usuário era um pseudônimo, Vindicta_Brotovia. Geraldo, o patriarca. O LinkedIn dele mostra que a concessionária passou por uma reestruturação pesada há 6 meses. 7 mecânicos foram demitidos por justa causa por suposto desvio de peças. Augusto Benevides, o mordomo oculto. Ao cruzar o CPF de Augusto nos arquivos da Polícia Civil, Bronson encontrou algo que o inspetor Villanova deixou passar. Identidade real. O nome é Augusto Benevides e é um alias. O verdadeiro nome do mordomo era Augusto Schneider. O passado, ele cumpriu 8 anos de prisão em regime fechado na década de 90 por ser cúmplice em um esquema de extorsão e sequestro em Porto Alegre. A conexão: após sair da prisão, ele mudou de sobrenome e conseguiu o emprego com os Brickman há 5 anos. No entanto, Bronson descobriu que, nos últimos 3 meses, Augusto recebeu 3 depósitos em dinheiro vivo em uma conta fantasma. Dr. Bronson, Cenália. O mordomo não era uma vítima inocente por completo. Ele foi pago para facilitar a entrada de alguém ou para dar informações sobre a rotina. O assassino matou para queimar o arquivo e não deixar pontas soltas. Pista: conexão provável. Flores anônimas. Letícia estava sendo stalkeada. Vindicta_Brotovia. Anderson criou um inimigo digital com conhecimento em armas. Demissões na oficina. Geraldo pode ter demitido o assassino, que entende de graxa industrial. Depósitos do mordomo. O crime foi planejado por meses e teve ajuda interna. O detetive Cenália e a agente Krisha Rivera dirigem-se ao hospital de Brotovia, localizado estrategicamente na divisa entre Canoas e Porto Alegre. Enquanto Cenália mantém seu chimarrão em mãos, Krisha foca no perfil de Rosana Brickman, a única que preferia a vida analógica. Ao chegarem, eles são recebidos com um clima de luto e tensão. A supervisora da enfermagem, visivelmente abalada, os leva até o armário de Rosana, que permanece intocado. Krisha, Cenália, o fato de ela não ter redes sociais não significa que ela não deixasse rastros. No mundo digital, se você não cria sua imagem, os outros criam por você. O incidente do calibre. Krisha vasculha os registros de ocorrências internas. Há 3 meses, Rosana foi a principal testemunha em um caso de erro médico grave. Um paciente, Eliseu Trindade, faleceu após receber uma medicação trocada. O detalhe: Rosana não cometeu o erro, mas foi ela quem denunciou o médico responsável e um técnico de enfermagem que tentaram encobrir a falha. O técnico foi demitido e o médico perdeu o registro. A ameaça silenciosa. Uma colega de turno revelou que, há 2 semanas, Rosana recebeu uma ligação no telefone fixo da ala de enfermagem. Ela ficou pálida e disse apenas: "Eu fiz o que era certo." O pertence esquecido. No armário de Rosana, Krisha encontra um envelope pardo contendo fotos de vigilância dela mesma saindo do hospital. Atrás de uma das fotos, há uma anotação feita com caneta de ponta fina: "A justiça é cega, mas o carrasco enxerga no escuro." Krisha analisa a frase encontrada nas fotos de Rosana e faz a ponte com os achados de Alfredo Plutônio. A frase, "o carrasco enxerga no escuro", explica o uso dos óculos escuros pelo assassino durante o ritual. Ele se vê como o executor dessa justiça. O alvo. Isso explica por que Rosana foi a primeira a ser torturada com um alicate.
O assassino queria que ela sentisse a dor de ter mãos que denunciam. O nome: Eliseu Trindade, o paciente que morreu, compartilha o sobrenome com um dos nossos especialistas, mas as investigações mostram que o filho dele, Marcos Trindade, é um ex-operador de sistemas de segurança que trabalhou em uma empresa de telecomunicações. Cenália observa o envelope e toma um gole longo de seu chimarrão. Então o jantar não foi apenas sobre o luxo de Geraldo ou as amarras de Anderson. Foi sobre o silêncio que Rosana não guardou. O assassino puniu a família toda pelo pecado da mãe de ser honesta.